Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Bom, como de costume, eu estou esperando só o pessoal começar a entrar para a gente começar o nosso tema, tá bom? Então, assim, vou aguardar uns 2 minutinhos, como de costume. Eu sei que o pessoal geralmente pergunta o seguinte: por que você espera o pessoal entrar se você vai deixar a live salva? Bom, eu gosto de interagir com vocês. Então, quanto mais conectados vocês estiverem, mais participando da live vocês estiverem, mais eu vou me sentir inteirado com vocês. Então, é uma troca. Já ficou bem claro que isso daqui que eu tento fazer aqui é uma conversa, tá, pessoal? Então, assim, é necessária a interação de vocês, é lógico. Então, é a partir dessa interação que eu acho que fica interessante a live, tá bom? Porque se for só eu falando para a câmera aqui, eu não acho que tem um proveito tão significativo quanto poderia ter, tá bom? Então, por favor, eu espero geralmente esses 2 minutos para o pessoal começar a entrar e daí a gente pode começar o nosso tema. É lógico que a maioria das pessoas vão entrando conforme a live já vem começando, a gente já vem dando continuidade no tema, e tem pessoas até que vão assistir essa live provavelmente amanhã, provavelmente depois de amanhã, quando essa live já estiver salva, ok, pessoal? Muito bem, mais 1 minuto e podemos começar. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Pois bem, eu acho que a gente já pode começar a live de hoje, a nossa conversa de hoje. Pessoal, prazer ter vocês aqui mais uma vez, tá? A sua presença realmente faz muita, muita diferença na página, tá bom? Cada um de vocês. Vocês que assistem às lives, vocês que interagem junto com a gente, vocês que mandam aquela força no direct, vocês que curtem nossas fotos, vocês que comentam, vocês que compartilham, vocês realmente fazem a página, tá bom? Quando eu falo assim, parece até aquele discurso de propaganda, mas não é. Realmente a interação de vocês faz muita diferença, tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Eu acredito que a gente teve um probleminha semana passada, um probleminha a respeito da visibilidade que a página estava tendo. Então, eu tentei providenciar esse problema essa semana, solucionar, esse problema essa semana, e eu acredito que eu me saí um pouco bem sucedido, pelo menos em partes. Eu estou vendo aqui na live agora que está entrando mais pessoas do que a semana passada, por incrível que pareça, né? Semana passada realmente foi uma coisa impressionantemente baixa. Eu já expliquei lá nos stories o porquê disso provavelmente ter acontecido na live da semana passada. Eu acabei nem salvando a live devido a esse problema que acabou ocorrendo, mas essa semana eu acredito que esse problema ele já foi amenizado e as nossas atividades normais já foram retomadas. Então, dito isso, pessoal, eu quero entrar num tema que é bem interessante a respeito de ciência e também vai abordar a religião, tá bom? Se vocês já acompanham aqui a página há um tempo, vocês sabem que a gente tem um carinho especial por religião e por ciência. A gente gosta muito de conversar esse assunto. A gente sabe, existem muitas pessoas hoje que acham que esse tema nem sequer poderia ser colocado em pauta para debate ou sequer ser discutido, mas eu acho muito interessante a ciência, acho muito interessante a religião, porque ambos são marcos civilizatórios. Então, são 2 pilares do conhecimento humano que tem muito a oferecer para a sociedade atual como um todo,
Então eu acredito que quando esse assunto bem analisado, sem ofender obviamente nenhum dos lados, principalmente o lado religioso, que tem um público mais sensível a tipos de análises, tá? Então assim, eu acredito que quando esses dois pontos são entrelaçados devidamente, a gente consegue tirar fatores bem interessantes aí, tá? Só para aqueles que não me conhecem, eu não sou religioso, então eu não vou fazer uma apologia da religião. Eu vou tentar abordar a religião na perspectiva dos próprios religiosos e seguindo a linha de denominação que os próprios religiosos dizem fazer. Por exemplo, se eu for falar de catolicismo e eu quero mostrar os pontos positivos do catolicismo, eu vou mostrar a linha defensiva do catolicismo a partir do que católicos dizem sobre o tema, tá? Eu não acho interessante você estudar sobre catolicismo, estudar a fundo sobre catolicismo ou sobre protestantismo, e você pegar pessoas de outras convicções, com outras denominações, para explicar esse tema propriamente dito. Eu acho que o tema ele fica mais interessante, fica mais sincero, até para análise, quando ele é falado por pessoas que realmente acreditam na coisa. Seja para uma análise crítica ou para uma análise mesmo proveitosa, ou seja, devocional, né? Então, eu acredito que isso é bem interessante. A Aline, ela compartilhou com alguns amigos que adorariam esse tema. Muito obrigado, Aline. Ajuda muito a divulgação, tá? É exatamente isso que eu estou falando aqui agora. A interação de vocês conta muito. Então, cada vez que vocês compartilham isso com algum amigo de vocês, mesmo que seja uma pessoa, pessoal, se vocês compartilharem isso com uma pessoa, essa outra pessoa compartilhar com outra pessoa, a gente vai subindo esse degrau aí e vai conseguindo ter mais visibilidade, tá bom? Então, entrando no tema propriamente dito, estabelecido agora esse problema da semana passada, eu acho que a gente pode entrar no tema. O tema ele é bem interessante, é cosmovisão e a evidencialidade. A primeira parte do tema, que é a respeito da cosmovisão, eu procurei no YouTube a respeito de algumas palestras, alguns comentários a respeito desse assunto, e por incrível que pareça, eu encontrei muito pouco a respeito desse assunto. Apesar de ser um tema que eu acredito que você também tem sua cosmovisão, todo mundo deve ter a sua cosmovisão. Apesar de ser um tema tão tradicional, tão normal na nossa vida, ele não é nem sequer colocado em pauta, por motivos que eu não sei os quais, né? Porque eu acho um tema realmente muito interessante e que implica muito para questões fundamentais, tanto da ciência quanto da religião, como vocês vão ver agora em diante, tá? E eu coloquei cosmovisão e a evidencialidade porque, obviamente, a forma que vocês enxergam o mundo vai incluir também fatores evidenciais, sejam esses fatores envolvendo ciência, seja envolvendo religião como um todo, tá bom, pessoal? Então, eu acho, para deixar claro aqui, boa noite, Sérgio, seja muito bem-vindo, tá bom? Para deixar claro, primeiramente, aqui o que é cosmovisão, para você já se inteirar do tema, eu vou usar uma forma simples de explicar isso, tá? Porque algo que eu sempre deixei claro aqui na conta é que a gente tem uma forma de explicar assuntos diferente de outros canais, pelo menos é o que eu vejo. Por quê? Apesar da gente manter um discurso aqui de assuntos interessantes, a gente quer que esses assuntos eles tenham acesso múltiplo, ou seja, pessoas com níveis de escolaridade diversos possam conseguir entender esse assunto em sua profundidade máxima, tá bom? Obviamente, quem vai dar essa profundidade no assunto são vocês mesmos. O que eu tento fazer aqui é dar o pontapé inicial para vocês, com suas pesquisas, com sua dedicação, com sua agenda de tempo, você conseguir ampliar esses assuntos. Hoje eu vou tentar fazer até algo diferente. No final, eu vou tentar indicar 2 livros a respeito desse assunto. Eu vou indicar um livro a favor de um ponto de vista, que vai ser abordado aqui, e outro livro a favor do outro ponto de vista, que também vai ser abordado aqui. Eu acredito que se você fizer isso na sua vida, ou seja, tudo que você analisar na sua vida como um todo, você olhar sempre os prós e contras do assunto, você conseguirá chegar num nível de conhecimento muito mais aguçado do que a maioria das outras pessoas. Sendo assim, você conseguirá fazer uma análise mais profunda do assunto, porque você analisou o ponto a favor e o ponto contrário. Sendo assim, isso é muito bom para a sua vida, não apenas para a questão acadêmica, tá bom? Mas na sua vida como um todo, acredito que isso vai ajudar muito, tá bom? Então, cosmovisão. O que seria cosmovisão? Explicando simplificadamente. Imaginem que isso daqui, esses óculos daqui, e essas lentes que eu uso são lentes de grau, e quando eu coloco eu consigo enxergar melhor usando esses óculos, tá? Assim eu enxergo meio embaçado, assim eu consigo enxergar mais claramente, tá? Oi, Renê, boa noite, seja bem-vindo. O que é que acontece? Se eu colocasse óculos com lentes cor vermelha,
eu enxergaria, obviamente, as coisas ao meu redor todas vermelhas. Se eu colocasse agora lentes azuis nesses óculos, obviamente eu enxergaria o mundo todo azul. Isso se dá por diversas cores, seja a cor verde, seja a cor amarela, seja a cor marrom, enfim. Conforme eu mudo a tonalidade da lente, eu consigo enxergar o mundo conforme essas lentes. Isso foi um exemplo básico, uma simbologia para explicar o que é uma cosmovisão. A cosmovisão é a forma que você enxerga o mundo. E sobre quais alicerces a cosmovisão ela é construída? Sobre vários fatores, dentre os quais o fator religioso, da qual você se formou, da qual você se cresceu. Por exemplo, se uma pessoa ela cresceu em berço católico, como é a maioria dos brasileiros, obviamente, conforme o tempo, nos seus primeiros anos de vida, ela vai enxergar o mundo como um todo a partir da perspectiva católica que lhe foi ensinada. Essa é a cosmovisão dela. Se uma pessoa ela nasceu num berço que tem uma cosmovisão protestante, ela vai crescer, a não ser que ela troque futuramente essa visão, mas nos seus primeiros anos de vida ela vai enxergar o mundo como um todo e os assuntos do mundo a partir da perspectiva protestante. Do mesma forma, seria no ateísmo, no agnosticismo, no deísmo e em várias outras visões. A cosmovisão é a forma que você vai enxergar o mundo, ou seja, a partir desse alicerce de conhecimento que você formou ao longo da sua vida sobre esses determinados assuntos, essa é a forma que você vai enxergar o mundo à sua volta. E o que você poderia entender como enxergar o mundo? São os vários assuntos que permeiam a humanidade, sejam assuntos políticos, sejam assuntos religiosos, sejam assuntos científicos, assuntos sociais, ou até na forma de você tratar o outro. Então, se você tem uma perspectiva construída na sua cosmovisão que volta-se mais para uma ideia de amor ao próximo, você vai agir dessa forma porque é a forma que você enxerga o mundo e, obviamente, a partir dessa visão, você acredita que está fazendo um bem para o mundo, se baseando nessa sua ideia de cosmovisão, tá bom? Muito interessante estabelecida essa coisa. Vamos agora entender o que é evidencialidade. Ou seja, para a sua cosmovisão se formar, você tem um alicerce de quesitos que precisam ser estabelecidos. Ou seja, para você formar um argumento, você precisa ter razão em determinados pontos do argumento. E principalmente quando se trata de assuntos tão interessantes quanto religião e ciência. Ou seja, quando você entra na perspectiva científica, você simplesmente não pode afirmar algo. Até que você poderia, mas isso daí não vai sequer ser colocado como uma teoria. Porque para você chegar a essa escala de teoria, você precisa juntar uma quantidade considerável de elementos para que a sua teoria ela tenha um embasamento. Da mesma forma é a questão religiosa. Para você ter uma doutrina, para você ter uma crença, ela precisa estar baseada em determinados alicerces. Exemplo disso, quando os religiosos acreditam que o mundo foi criado por Deus em 6 dias literais, como apresentado no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, esse alicerce, essa crença, ela está baseada na ideia da Bíblia. Ou seja, a evidência para essa crença é a argumentação bíblica. Então você percebe como é interessante esse fator. Toda a cosmovisão ela tem um alicerce evidencial. E esse alicerce evidencial ele é baseado em elementos que corroboram essa crença. Muito bem? Deu para ficar legal isso daí? Se algumas pessoas não conseguiram compreender esse raciocínio, por favor, se manifeste aqui, que eu tentarei responder de uma forma mais simples, tá bom? E deixando bem claro, tá? Isso aqui não é uma aula. Futuramente eu pretendo fazer aulas, mas isso daqui realmente, pessoal, é só uma conversa de assuntos que eu considero interessante. Por quê? Se eu assumir que isso daqui é uma aula, possivelmente chegarão professores bem intencionados, na maioria das vezes, argumentando de pontos que eu poderia acrescentar nessas supostas aulas. E de fato, eles teriam razão. Exemplo disso, eu poderia colocar um quadro ou poderia colocar um slide mostrando esses assuntos, mostrando os tópicos que eu vou abordar nesses assuntos. Isso daí é de fato o que aconteceria numa aula, tudo bem? Usar uma linguagem que, apesar de tentar com que ela seja mais acessível possível, eu ainda assim não poderia abrir mão da ideia técnica acadêmica. Então, aulas elas precisam estar dentro desse contexto. Isso daqui não, isso aqui que eu estou fazendo para vocês é algo mais coloquial, é algo mais de conversação mesmo. Então não interessa se você entende no assunto ou se você não entende, seja dúvida ou seja opinação.
você comenta aqui nos comentários e a gente vai, eu vou ler obviamente o seu comentário e a gente vai conseguir ter uma interação bacana e aprendendo um com o outro, tá bom, pessoal? Isso que tem que ficar claro e carregue isso para sua vida. Não existe nenhum ser humano que sabe de tudo. Todo ser humano ele está em constante aprendizado. Obviamente terão pessoas que conhecem mais determinados assuntos específicos do que outras. É por isso que existem os especialistas e devem ser levados em conta. Mas eu estou falando que sempre haverá pessoas que conhecerão outros pontos, outros detalhes que outras pessoas não conhecem. Esse é o ponto principal da qual, só lembrando aqui, Sócrates vai colocar, né? Quando ele fala a sua célebre frase, só sei que nada sei, ele está se referindo a isso. E entrando em contrafação com o que o oráculo de Delfos estava dizendo, né? Porque o oráculo de Delfos disse que Sócrates era o homem mais sábio. E Sócrates, quando soube disso, se espantou, porque disse, como é que eu sou o homem mais sábio se a única coisa que eu sei é que eu nada sei? Mas era exatamente por isso que ele era o homem mais sábio, porque ele admitia que sempre era necessário buscar, era necessário conhecer, era necessário questionar, buscar argumentações para suas determinadas teses. É isso daí que a gente vai conseguir analisar nas suas obras, nos seus escritos, não, né? Nas suas obras, porque Sócrates não escreveu nada. Tudo que a gente tem de Sócrates é a partir dos seus alunos, dentre os quais o mais famoso Platão, tá bom? Então recomendo aí, pessoal, que vocês vão buscar. Sócrates é muito interessante ser estudado, tá bom? Muito bem, estabelecido isso a respeito da cosmovisão e evidencialidade, a gente consegue perceber que no mundo, eu acho que nessa altura do campeonato você já conseguiu fazer uma dicotomia interessante, ou seja, uma divisão interessante a respeito de alguns assuntos que permeiam a sociedade como um todo. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Quando a gente chega na política, principalmente a política americana e a brasileira, que brasileira porque a gente está incluso nela, mas americana, mas porque é bem famosa, tá? Vamos usar o exemplo das últimas eleições, com Joe Biden e Donald Trump. Tinha o Partido Republicano representando a direita de um lado e de outro lado tinha o Partido Democrata representando a esquerda. Ou seja, dois ideais de ideia, duas cosmovisões de mundo que estavam discutindo, se baseando em evidência para determinados assuntos. Você chega no campo religioso, você percebe o catolicismo e o protestantismo. Duas cosmovisões de mundo bastante interessantes, porque geralmente o seu campo de evidencialidades são praticamente a mesma coisa, que seria a Bíblia, porém eles conseguem extrair argumentações e doutrinas e crenças diferenciadas, da qual fazem eles serem esses dois movimentos serem distintos em quesitos de crença, em quesito histórico, etc. E a gente tem, no campo da ciência, né, a gente poderia colocar aquelas pessoas que têm uma visão, têm uma cosmovisão de mundo mais secularizada para analisar fatos, e tem outras pessoas que analisam esses fatos mais numa perspectiva de crença no sobrenatural, ou uma crença a partir de sei lá, seres de outro mundo, a partir de crença de que o universo ele veio à existência a partir de um criador, etc. A gente tem essa visão. Tem esses dois lados, tá? E esses dois lados são interessantes. Por quê? Porque nós vivemos sobre várias perspectivas dessas na sociedade. A função que cabe a nós como indivíduos, pelo menos eu acredito nisso, é de que a gente vai ter que escolher esses campos de visões, tá? E eu acho mais interessante você escolher do que você propriamente dito ser inserido nele sem sequer ficar sabendo. Então eu acho mais interessante você escolher se vai aderir a esse ponto de visão. E como se faz isso? Eu, na minha concepção, eu acho mais interessante você aderir a uma ideia se ela tem argumentação suficiente para você aderir a essa ideia. E quais campos é mais interessante para você abordar essa ideia de evidência? Eu tento levar para a minha vida o seguinte: eu geralmente costumo aderir como uma ideia verídica em quesito social, em quesito de progresso da sociedade e da nação como todos, ideias que são endossadas pela comunidade científica. Ideias que são endossadas pela comunidade científica são muito válidas para mim. Então, geralmente, eu costumo afirmar coisas na minha vida das quais tem respaldo científico. Então, para mim, parece ser muito mais seguro. Tem pessoas que preferem não fazer dessa forma. Tem pessoas que carregam ideias, carregam crenças na sua vida, da qual elas acham que quem deve endossar essa ideia é o seu conceito bíblico, é o seu conceito religioso, é o seu conceito emocional, é o seu conceito político.
Então você percebe que tem várias perspectivas evidenciais que podem corroborar para essa tese de cosmovisão de mundo. Então aqui, a que eu vim enfatizar, foi a que eu enfatizei em alguns outros vídeos, que foi a respeito do darwinismo. Tem um vídeo aqui na conta, quem não teve acesso ainda, por favor, pode chegar nos nossos vídeos salvos aqui e procurar lá, que a gente tratou esse assunto de uma maneira bem interessante. Inclusive o tempo excedeu, assim, a gente realmente não conseguiu falar tudo o que queria, porém eu acredito que a gente deu um pontapé inicial para vocês pesquisarem o assunto e conseguir extrair evidências, argumentos interessantes para vocês, inclusive debates, tá? Então aqui eu trouxe pelo menos duas visões, é o campo que eu pretendo abordar. Essa ideia que vai trazer ciência e religião e uma ideia que vai trazer a ciência mais cientificista e secularizada, tá bom? E nesse campo, obviamente, que vai trazer a ideia da religião entrelaçada com a ciência, é a ideia do movimento criacionista, a gente pode se dizer assim, tá? Pessoal, para deixar bem claro aqui para vocês, o fato de eu citar o movimento criacionista, o fato de eu citar os argumentos ou as ideias que eles proferem a respeito de determinados assuntos científicos, não está dizendo que eu concordo com essa ideia, não. Não estou falando aqui que eles estão certos ou que eles estão errados, tá? Da mesma coisa são a respeito de argumentos darwinistas. Quando eu for expressar minha opinião sobre o assunto, eu deixo bem claro que essa é minha opinião sobre o assunto, tá? Até então, eu estou mostrando os dois lados da moeda para que vocês possam tirar o máximo de proveito e, inclusive, pesquisar na internet, né, pessoal? Hoje em dia, a gente tem a sorte de viver numa época que, apesar de difícil em vários aspectos, a gente ainda tem sorte de viver numa época da qual a gente tem acesso à informação com muito mais facilidade do que se tinha anteriormente em períodos da história. Você analisar, por exemplo, abrindo só um parêntese aqui, tá? Se você analisar, por exemplo, períodos da história como o período medieval ou o comecinho ali do período moderno, para você adquirir informações a respeito de assuntos, você simplesmente tinha que se enfiar numa biblioteca e praticamente passar boa parte da sua vida lá. Então hoje a gente vive com acessibilidade a respeito de informações muito precisa se comparado com aquele período que a gente vivia, tá, pessoal? Então, assim, sempre que vocês tiverem dúvida a respeito do assunto, sempre que vocês quiserem se ampliar a respeito do assunto, seja ele qual for, você tem a internet, pessoal. A internet é muito interessante, ela pode ser usada de forma muito benéfica na vida de vocês. Então, se vocês souberem utilizar a internet, ela com certeza vai ser uma aliada nesse caminho para o conhecimento da humanidade, tá? Assim como também a internet pode ser um desastre na vida de muitas pessoas, tá bom? Quando não é utilizada corretamente. Então, use a internet de forma sábia e você conseguirá, de fato, tirar um proveito bastante interessante a respeito de assuntos dos quais você tem curiosidade, tá bom? E, claramente, não deixe de ler, tá? O fato de ter internet não exclui os livros, pelo amor de Deus. Vamos começar. Olha só, pessoal, já foi explicado aqui, então não vou explicar de novo, tá? Detalhadamente, o que é o movimento criacionista e o que é o darwinismo, a ideia darwinista ou a teoria sintética da evolução. O que esses defensores desses movimentos, dessas ideias científicas defendem. Eu já expliquei isso em outra live, então quem não assistiu, por favor, vá procurar lá. Mas o que eu quero deixar claro é que você vai perceber que para esses dois movimentos existem evidências, eles alegam ter evidências muito parecidas a respeito de suas ideias. Então você vai perceber que a evidência simplesmente é a mesma, é unitária, porém a interpretação que é dada para aquela evidência, baseando-se na sua cosmovisão, vai definir muito sobre o que você vai fazer com esses elementos evidenciais. Então isso vai ser muito interessante. Por quê? O primeiro que eu quis colocar aqui é o registro fóssil. Quando você analisa alguns escritos do movimento criacionista e também do design inteligente e do darwinismo, você percebe que ambos os movimentos alegam dizer que a evidência clara, categórica, de que a ideia deles, a teoria deles está certa, é o fato do registro fóssil apontar para determinados conceitos que obviamente se casam com os dele. Porém, isso torna-se interessante porque tanto o movimento criacionista quanto os darwinistas dizem que o registro fóssil é uma evidência a favor deles.
Então você se pergunta, você no meio dessa situação, quem de fato poderia estar com a razão ou poderia estar mais propício a estar certo? E isso é bastante interessante quando você olha para uma perspectiva de pesquisa. Vejamos apenas esse ponto. Por exemplo, eu botei algumas teorias aqui que são bem dissipadas hoje na sociedade e obviamente você já ouviu falar alguma vez na sua vida. Só um minuto para eu beber um golinho aqui. Vejamos o seguinte. A teoria do asteroide que matou os dinossauros. Obviamente, em algum período na sua vida você deve ter ouvido falar de dinossauros. Seja por filme, seja por livros, seja por desenhos. Enfim, você deve alguma vez na sua vida ter visto falar de dinossauros, enfim. A questão é que também é enfatizada como os dinossauros eles deixaram de existir. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos a respeito do período, a respeito de detalhes que se procederam a partir da extinção dos dinossauros. O que eu quero enfatizar aqui é que como uma evidência apenas, ou seja, um aglomerado de evidências, melhor dizendo, podem dar diversas interpretações para grupos que pensam totalmente diferente a respeito do mesmo assunto. Então você percebe que a teoria que é a mais famosa é de que o asteroide que matou os dinossauros caiu aqui no Brasil há milhões de anos atrás. E o impacto desse asteroide causou uma série de eventos naturais que aos poucos foram deteriorando a Terra e, obviamente, tornando inacessível a vida para os dinossauros. E esses eventos foram eventos catastróficos, ou seja, grandes explosões vulcânicas que tomaram lugares por extensões térreas absolutamente quilométricas, mega de tsunamis. Teve um documentário que eu estava assistindo, da qual alguns engenheiros eles fizeram algumas análises sobre o quanto de fato poderia ter sido esse mega de tsunami, ou seja, em quesito de altura. E o documentário deixou claro que esse paredão de água que se formou nesse período, que acabou com boa parte dos dinossauros, chegava a 80 metros de altura. Então é uma coisa absolutamente gigantesca. Dentre outros eventos, obviamente, você percebe que as toxinas que foram liberadas pela Terra em consequência do desastre também foram muitas. A ideia também, que é uma das mais faladas, que é a nuvem de poeira que se formou sobre a atmosfera terrestre, impedindo que os raios solares atingissem a Terra e, obviamente, ocasionando problemas sérios, principalmente problemas de oxigenação na Terra, foram absolutamente severos. A alta temperatura que subiu a níveis astronômicos, que causou, obviamente, a morte de muitos dinossauros, etc. e tal. Você percebe que essa é a evidência. Então, quem quiser pesquisar sobre o assunto, vá a fundo, tá? Tem alguns livros que eu posso recomendar e alguns documentários que tratam a respeito disso. As evidências são essas, tá? Os dinossauros, eles morreram de formas catastróficas, de formas diversas depois do impacto. Não foi necessariamente o impacto que acabou com os dinossauros, mas foi a consequência do impacto que desencadeou problemas naturais que tornou inacessível a vida dos dinossauros na Terra, tá bom? Então você percebe que cria-se dois grupos para interpretar essas ideias. O primeiro é o grupo do movimento criacionista e o segundo é o do movimento darwinista. O movimento criacionista vai dizer o seguinte: eles vão apelar para uma ideia, uma teoria que a princípio eu acredito que ela foi criada pelo pai da paleontologia, que é George Cuvier. Ele criou uma teoria chamada teoria catastrofista, ou seja, dizendo que a Terra, em seu longo período de anos de existência, ela passou por vários desastres naturais. E esses desastres naturais contribuíram para a sua mudança ao longo do tempo. E esses desastres naturais, essa forma de catastrofismo, conseguiu aniquilar os dinossauros, tá bom? Obviamente, o pessoal do darwinismo vai concordar com essa ideia. Eu não creio que eles vão usar a tese de George Cuvier. Mas os criacionistas concordam, além de todo o desenvolvimento e conclusão de George Cuvier, eles concordam também com a premissa. E qual seria essa premissa? A premissa de que essas catástrofes que ocorreram não foi uma catástrofe apenas aleatória, mas foi uma catástrofe causada por um ser criador para
punir ou de alguma forma extinguir a humanidade devido a algumas situações que possivelmente podem ter ocorrido. Isso mesmo, eu disse humanidade. O movimento criacionista acredita que seres humanos e dinossauros conviveram juntos, tá? Parece uma ideia absolutamente absurda, e você pode discordar ou não concordar. E não estou dizendo que eu estou concordando ou discordando, mas eu estou dizendo que eles têm um arcabouço argumentativo sobre esse assunto que é bem interessante. Tem até um documentário no YouTube, eu postei até no meu canal no YouTube, vocês podem procurar, que é Dragões ou Dinossauros, que é bem interessante, alguns relatos que mostram algumas evidências que os criacionistas alegam demonstrarem de que os seres humanos e os dinossauros conviveram juntos. Obviamente essa ideia para os darwinistas é uma ideia absolutamente inacessível. No quesito de interpretação geológica deles, simplesmente é impossível que qualquer ser humano tenha vivido com dinossauros, tá bom? Então não tem nenhum tipo de possibilidade de qualquer ser humano ter convivido com dinossauros. Os dinossauros foram extintos e depois de muito tempo os seres humanos vieram a surgir, podemos colocar assim, tá bom, pessoal? Mas o que é interessante é que você percebe que o mesmo campo de evidência dá margem para dois tipos de interpretação. Geralmente alguns criacionistas vão dizer que essa ideia da teoria catastrofista, que é essa série de consequências naturais que causaram essa mudança na Terra, também está relacionado com o dilúvio bíblico. Então você vai perceber que muitos criacionistas vão usar a ideia do dilúvio de Noé para dizer que isso foi uma das formas de catastrofismo que Deus causou, e aí, consequentemente, houveram mudanças na Terra. E essas mudanças foram justificadas através do registro fóssil. Então, se a gente tem um registro fóssil, é porque aconteceram essas catástrofes, e boa parte dessas catástrofes aconteceram através de desastres oceânicos, aquáticos. Então, eles acreditam que os animais, os dinossauros, eles morreram rapidamente subterrados através dessa grande quantidade de água, de lama, de minério que conseguiu enterrar eles. Então, eles conseguem endossar a ideia do dilúvio bíblico a partir dessa ideia do registro fóssil. Obviamente, os darwinistas vão discordar dessa ideia. Eles vão dizer que, claramente, houve catástrofes naturais ao longo dos milhões de anos da Terra, porém, em nenhum momento essas evidências abrem margem para colocar algum tipo de intervenção sobrenatural ou endossar alguma ideia de algum livro sagrado a respeito desse assunto. Eles simplesmente afirmam que a ideia é aceitável porque catástrofes acontecem o tempo todo. Conforme a natureza ela vai mudando, vão se acontecendo mudanças. Algumas mudanças são mais pacíficas, podemos se colocar assim, e outras mudanças são mais severas. Então, é simplesmente uma questão aleatória, vai acontecendo, uma questão naturalística, né? Então, a gente costuma geralmente dizer que os darwinistas são defensores de uma filosofia naturalista, ou seja, que as coisas vão acontecendo naturalmente, não precisam de algum tipo de ser sobrenatural estar intervindo ali para a mudança estar acontecendo, tá bom? Então, primeiro ponto, pessoal, é bem interessante isso, tá? O mesmo campo de evidência podem endossar interpretações diferentes a respeito de um assunto. Então, tanto o movimento criacionista quanto o movimento darwinista olham o registro fóssil como uma evidência de suas teses ou de suas crenças, tá? Outro ponto que eu peguei aqui, que é bem interessante, que é a respeito do DNA mitocondrial, pessoal. Eu não vou me aprofundar a fundo na genética a respeito desse assunto. Porém, mitocôndrias, só para deixar claro para vocês, rapidamente, mitocôndrias são organelas celulares responsáveis por geração de energia. Uma de suas características é ter um DNA próprio, ou seja, além do DNA presente no núcleo de cada célula, 23 cromossomos, obviamente herdados do pai e 23 da mãe, possuímos ainda outra sequência de DNA, o mitocondrial. O DNA mitocondrial é uma sequência pequena e circular de 37 genes. Herdamos o DNA mitocondrial exclusivamente de nossa mãe. Mapeando o DNA, foi concluído de que houve uma mulher em um determinado período da história que desencadeou a existência de toda a civilização que viria depois. Essa é a evidência, tá? Vocês podem procurar aí na internet DNA mitocondrial, e através dessa análise percebeu-se que toda uma linhagem genética de descendência proveio de uma ancestral
comum, podemos se dizer assim, ou seja, foi uma fêmea que deu origem a toda uma linhagem genética. Foi um estudo absolutamente profundo, você imagina o trabalho de mapear toda essa linhagem de DNA genético para descobrir essa fêmea, essa entidade feminina que conseguiu dar origem a todas essas outras. Pronto. Isso daqui é evidência, tá? Eu argumento para vocês procurarem um vídeo tratando só sobre isso, é mais interessante. Uma aula de biologia tratando a respeito de DNA mitocondrial vai ficar bem claro isso, tá? Então aqui está a evidência, o DNA mitocondrial mostrando que os seres humanos em sua linhagem genética proviram de uma ancestral fêmea, tá? O movimento darwinista e o movimento criacionista vão ter formas diferentes de encarar esse assunto. Quais seriam essas formas? Deixa eu só dar um golinho aqui. Estou suando muito aqui hoje. Tá muito calor aqui. Muito mesmo. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui tá muito quente. Enfim, retornando. Os criacionistas geralmente vão dizer o seguinte, que essa é a ideia perfeita para endossar a ideia de Adão e Eva, principalmente de Eva, tá? Eles dizem que essa evidência é clara e categórica para provar através da genética humana de que o ser humano ele veio através de Eva, endossando assim o relato bíblico, da qual a maioria dos criacionistas que participam do movimento criacionista acreditam. Então, essa é uma ideia que essa é uma evidência da qual eles tiram essa interpretação para endossar a sua cosmovisão. Os darwinistas vão dizer que nada disso aconteceu, não precisa colocar uma narrativa bíblica para se entender a ideia. Simplesmente, essa primeira fêmea que existiu foi uma fêmea que ela participava, obviamente, de algum determinado grupo de pessoas, algumas tribos da antiguidade, da qual ela conseguiu dar cria a partir de relacionamentos que ocorriam na sociedade. Ela conseguiu dar a cria a determinados tipos de pessoas que carregaram essa aliança genética, tá? Enquanto as outras mulheres que viviam nessa sociedade, obviamente, desencadearam alguns problemas genéticos que não prolongou essa linha genética para tal ponto, até chegarmos nos dias atuais, tá, pessoal? Então essa é uma ideia que é bem interessante, né? Obviamente eu entendo mais dessa questão do registro fóssil, eu não quero tanto aprofundar nessa questão de genética, até porque não é minha área, inclusive eu sou de humanas, tá? E, inclusive esses assuntos aqui, esses dois tópicos, que inclusive eu já achei muito, eu queria trazer um tópico só, mas para ficar uma questão mais plural, eu trouxe dois tópicos para tratar a respeito desse assunto, e eu contei com a ajuda de cientistas para dar uma luz melhor a respeito desse assunto, tá? Inclusive eu quero agradecer aos meus colegas que conseguiram contribuir consideravelmente para esses assuntos. Perdoem-me se eu não conseguir expressar ele da forma que vocês expressariam. Claramente vocês estão no nível de conhecimento a respeito desse assunto muito superior ao meu. Então, assim, sintam-se convidados, tá? E eu tô falando realmente com o Javison, foi um físico que a gente já fez live aqui com o Javison, ele tratou de umas questões bem interessantes da ciência no Brasil. Marina, que é da área de geologia, eu conversei com ela, eu acredito que foi há algumas semanas, 2 semanas, e ela trouxe algumas visões bem interessantes a respeito da geologia, do campo de estudo dela. Eu conversei também com Gisele, que é da área de biologia, da qual ela trouxe algumas visões bastante interessantes a respeito do DNA mitocondrial, porém realmente foi uma questão tão acadêmica que ela transformou, que para trazer esse assunto aqui, traduzir isso para vocês, realmente é muito difícil. Por isso eu recomendo bastante, pessoal, que a respeito dessa questão do DNA mitocondrial e também do registro fóssil, vocês realmente vão assistir a algumas aulas de biologia e também de geologia, paleontologia também, para entender esses assuntos, tá bom? Então, o que a gente consegue tirar dessa ideia, pessoal? A gente consegue tirar de que muitas coisas na nossa vida tem um uniformitarianismo, ou seja, tem apenas um único fator estrutural que mantém aquela ideia. Ela pode estar ramificada, certo? Mas o seu pilar é único, e muitas pessoas dão diversas interpretações a respeito desse assunto. Então, eu estava lembrando aqui de algo bem interessante, foi de um filme que eu assisti agora há pouco, que já é antigo, mas eu assisti ele agora há pouco, que é o Show de Truman,
que é feito com o Jim Carrey, ele atua no filme. E o filme eles tratam de uma narrativa muito interessante. É um filme de humor, mas ele tem um pano de inteligência por trás que é muito interessante mesmo. E ele trata mais ou menos o seguinte, eu recomendo muito vocês assistirem. Eu acredito que tem na Netflix ele, tá? Então eu acredito que no Google também tem, se você pesquisar direitinho. E ele trata de uma perspectiva que é bem interessante, porque é um indivíduo que ele cresce numa sociedade que ele acreditava ser completamente normal. Ele tinha a sua esposa, ele tinha a sua família, ele tinha seu trabalho, ele tinha sua rotina de vida, tudo isso. Só que ele vai perceber ao longo do tempo que isso é muito esquisito. E o filme ele vai criar uma narrativa bem interessante a respeito desse assunto. E obviamente não é spoiler, tá, pessoal? Porque esse filme é bem antigo. Se você não quer ouvir o spoiler, então sinta-se avisado. Vou dar um spoiler a respeito desse filme, tá? Então, com o desenvolvimento do filme, ele vai percebendo que vai tendo alguma coisa de errado com a vida dele. E ele vai chegar numa conclusão, e é de fato o que estava acontecendo, que ele estava num reality show. Ele vai descobrir que quando ele acabou de sair da barriga da mãe dele, uma empresa contratou ele ou fez um acordo com a família real dele para mantê-lo em um tipo de cidade, uma cidade gigantesca, da qual a cidade era toda gravada, a casa dele era toda gravada, qualquer passo que ele dava era visto pelo mundo todo. Então ele estava no reality show e o mundo simplesmente assistia a ele desde pequenininho. E ele cresceu naquilo achando que aquilo ali era verdade. Só que na verdade a esposa dele não era a esposa dele, ela era uma atriz. A mãe de verdade dele não era a mãe dele mesmo, era uma atriz. Todas as pessoas, a profissão dele, os amigos dele, simplesmente era tudo falso, era tudo parte de um reality show que era passado para o mundo. O único que não sabia disso era ele mesmo. Então, conforme o filme vai passando, você percebe que no início do filme ele tinha uma cosmovisão de que tudo aquilo era verdade, tudo aquilo era bonitinho, ele era apenas mais um indivíduo normal. E depois, com o desenvolvimento, ou seja, simbolicamente a gente pode colocar, com as pesquisas a respeito de determinados assuntos, ele percebeu que não era apenas aquilo tão simples, não. Havia algo por trás que precisava ser explorado. E quando ele explorou, ele descobriu a verdade, tá? A respeito do que ele acredita ser verdade. Eu vou trazer futuramente um vídeo sobre essa ideia de verdade, tá bom? Calma se você acha que eu vou trazer uma ideia completamente relativista. Pelo contrário, eu pretendo trazer o ponto relativista também, a ideia do relativismo e também a ideia da verdade absoluta, né? Que é uma coisa que é muito interessante de ser estudada dentro da filosofia e que é uma coisa que é milenar, né? Isso daí já veio a ser tratado há muito tempo, pessoal. Esses assuntos que eu trago para vocês aqui parecem ser assuntos atuais e de fato são, porém foram tratados várias vezes por várias pessoas gabaritadas, por vários professores ao longo da história. Então você pode fazer uma colaboração na sua vida, uma colaboração histórica, quem sabe, para marcar na vida de muitas pessoas, baseando-se nas suas pesquisas e na sua dedicação em querer passar o conhecimento. Tudo bem, pessoal? A nossa conversa foi muito interessante hoje. Realmente eu agradeço a presença de vocês, tá bom, pessoal? Essa live vai ficar salva aqui, como de costume. Próxima semana, eu ainda não sei se vai ter live próxima semana, tá? Porque eu tô pretendendo próxima semana passar um tempinho com a minha família. Então eu pretendo tirar uns 2 dias tranquilo, sem pensar em nada academicamente, esquecer um pouco os compromissos e me dedicar inteiramente à minha família. Isso é algo muito importante, recomendo vocês fazerem também. Então, não sei se próxima semana vai ter live, tá bom? Se tiver, obviamente, vocês serão notificados, tá? E só para lembrar aqui, a respeito da questão da notificação. Pessoal, a gente criou um rápido tutorial de como você pode ficar informado de tudo que for sobre a página. Ou seja, toda foto que for publicada, todo story que for publicado, toda live que começar, você vai ser notificado se você fazer aquele procedimento que está salvo nesse tutorial, tá? É só você acessar os vídeos que estão salvos na página, você vai perceber que tem um lá que não tem o meu rosto, tem a imagem da conta.
Então você clica nele e assiste, é rapidinho, faz todo aquele procedimento ali, tá? E vai ser uma diferença absurda pra gente. Você simplesmente vai estar mais conectado com a gente, tudo que simplesmente a gente publicar, você vai ter uma interação maior e claramente a gente vai notar você, tá? Então eu agradeço demais aquelas pessoas que sempre comparecem aqui. Eu realmente reconheço vocês, sei quem vocês são, tá bom? Todas as fotos que vocês curtem, todas as lives que vocês comentam, interagem ou curtem também, eu sei que vocês são. Então, obrigado, Dr. Flávio, obrigado Elvis, obrigado Marina, obrigado Maicon, obrigado todos vocês, tá bom? Agradeço demais a presença de vocês, pessoal. Uma ótima semana e até mais, tá bom?